Muito bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. É muito um grande prazer estar aqui na presença do Senhor e tendo a oportunidade de realizar mais uma edição do Café dos Homens. Para quem não conhece o Café dos Homens, nós sempre falamos aqui, é um encontro quinzenal que nós temos a cada 2 semanas. Nós temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui para debater diversos assuntos do interesse, né, não só dos homens, mas de todo ser humano, né, que busca uma alternativa, uma direção do Senhor, é, no sentido de resolver os seus problemas cotidianos, questões muitas vezes de saúde, questões profissionais, e hoje nós teremos a oportunidade de falar de algumas coisas importantes ligadas à questão legal, né? O tema de hoje do Café dos Homens é reflexões sobre o direito de família. E nós temos o privilégio de termos nessa edição o Dr. Gilberto Ribeiro dos Santos, né? E já vou apresentando aqui o Dr. Gilberto, né, e agradecendo a presença dele. Ele vai falar um pouco sobre o universo do direito de família, né? Essa questão muitas vezes delicada, né? Muitas vezes, mesmo sendo cristãos, nós enfrentamos algumas dissensões no nosso lar, na nossa casa, e acaba é, culminando num divórcio, numa separação, e é uma coisa muito dolorosa muitas vezes, tá? Não somente para o casal em si, né, para os cônjuges, mas principalmente para os filhos, né? E o Dr. Gilberto vai falar, né, vai trazer luz a esse tema tão importante. E vamos lá, o Dr. Gilberto, ele é advogado com ênfase em mediação e direito de família e sucessões. Ele é sócio-diretor da Chagas Ribeiro Sociedade de Advogados. Ele é pós-graduado em aconselhamento, ciências criminais e direito empresarial. Ele é fundador, presidente do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, a IJCB. Ele é fundador do Advocates Brick Brasil, Ibero-Americano e Caribe Leadership Brasil, membro do Instituto de Liderança do Brasil, ILB. E currículo sensacional, maravilhoso, com certeza com toda essa bagagem ele há de trazer muita inspiração, e uma direção sábia do Senhor, no sentido de evitarmos problemas, evitarmos dores, né? No caso aí de um divórcio, de um litígio, né? Deus não gosta disso, mas às vezes acontece por N fatores, né? Então eu gostaria aqui de, antes de chamar o Dr. Gilberto, né, eu gostaria de abrir com uma oração. E também mandar um grande abraço para o nosso presbítero Rafael De Cara, que ele é o idealizador, né, é o que criou aí o Café dos Homens. Então, nós mandamos um grande abraço para o senhor Rafael De Cara, né, a dona Berta, né, que faz tempo que nós não falamos com o senhor, mas esperamos que o senhor e toda a família estejam muito bem. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida, esse dia de bênção. Obrigado por mais uma oportunidade do Café dos Homens, né? Que esse Café dos Homens seja como todos os outros, um grande banquete na vida de cada ouvinte aqui, Senhor. Que cada homem, cada mulher, cada ser humano aqui seja impactado, né? Com conhecimento, né? Com sabedoria que vem do alto, Senhor. Pai, ilumina a mente e o coração dos preletores, aliás, do preletor e dos ouvintes também, Senhor. Pai, nós pedimos tudo e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, doutor Gilberto. Eu não estou ouvindo, eu não consegui ouvir o seu áudio. Tudo bem com o senhor? Firme e forte, o senhor me ouve? Eu não estou conseguindo escutar, eu não sei se tem algum problema técnico, eu não estou tendo o seu retorno, mas vamos lá, de qualquer maneira, vamos começar o programa. Aí eu vou ver aqui no WhatsApp da comunicação, ver se o pessoal está conseguindo ouvir, ok?
Só um segundinho, por gentileza. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Doutor Gilberto, o senhor precisa ativar o seu áudio, por gentileza. O seu microfone não está ativado. Não está ativado. O senhor consegue... doutor Gilberto, não tá saindo o áudio do seu aparelho. O pessoal da comunicação mandou um recado aqui falando que não está ativado. O senhor consegue ligar o microfone? Eu não sei se... o pessoal está pedindo, por gentileza, o senhor sair e entrar de novo, por favor. Só um minutinho, meus queridos ouvintes. Problema de tecnologia, né? Não no caso do Dr. Gilberto, mas principalmente no meu caso, normalmente os problemas de tecnologia é aquela pecinha que está na frente do monitor ou na frente da tela, que sou eu mesmo, entendeu? Então, só um minutinho, por gentileza. O Dr. Gilberto já vai entrar, né? E desde já vamos alertar aqui, vamos falar aqui sobre a questão de direito de família, né? Então, se você ouvinte tem alguma dúvida nesse sentido, né? Ou então você tem algum parente, né, ou amigo que esteja passando por um divórcio, uma separação, tá? Isso muitas vezes acaba virando uma guerra, né, um litígio muito grande, em que muitas vezes não prevalece aí o lado racional, né, e o bom senso. Muitas vezes, como dizem o pessoal do mundo, né, o amor e o ódio estão muito próximo, as pessoas acabam por entrar numa guerra muito grande e acabam se machucando. Então, tem a questão emocional, a questão patrimonial, e nós temos a questão legal, que eu considero muito importante. Eu acho que todo casal, como um todo, deve saber, deve conhecer aí as suas obrigações e os seus direitos também. Então, só mais um segundinho, aguardar a entrada do Dr. Gilberto. Podemos colocar aí um intervalo breve, rapidinho? Calma que a gente está interrompendo a sua programação por uma boa causa. Vai ter uma programação especial demais, dia 19, 20 e 21, que é a Conferência Impacto. Olha, a gente até treinou para esse momento, porque a gente tá até com a camiseta da conferência, porque é a programação que a gente mais gosta no ano, né, Pá? Exatamente. A gente espera o ano inteiro para chegar a novembro para ter toda essa emoção. Exato. Já estamos na nossa 4ª edição. Esse ano vai ser um pouco diferente por conta da pandemia. A gente não vai poder se reunir como fez todos esses últimos 3 anos, mas vai valer a pena mesmo assim. Com certeza. Aí você aí de casa, você pode estar em qualquer país desse mundão que você vai conseguir acompanhar a Conferência Impacto. Então você tem que primeiro, seguir as redes sociais, né? Siga a rede social da nossa UMP. As redes sociais da igreja já tem a IP Pinheiros, já tem a IPPTV e também a nossa UMP tem no Instagram,
UMP Pinheiros. Siga lá, que lá a gente vai colocar todas as informações da conferência. Já tá chegando, já é na quinta-feira que vem. Então, Exatamente. segue agora. Corre, já vai lá no Corre. Instagram, segue, já vê quem é que vai falar os temas pra ver se você vai gostar. Com certeza você vai gostar, porque o tema é intolerantes. Meu, A gente não ensaiou essa. e foi muito bom. Porque intolerante, se você assistiu esse vídeo até agora, é sinal de que você não é intolerante. Mas se você sentiu aquela pontinha de, meu Deus, essas meninas falando, você tá um pouquinho. Então Você tá olhando pras redes sociais, tá vendo a galera brigando por pouca Exato. coisa, política, família, divergências de opiniões. A gente tem que entender como que o cristão vai se portar diante de tudo isso. Exato. Não por perca isso, a conferência. Por isso que a conferência é pra todo mundo. A gente chama de conferência jovem, mas é pra todo mundo. Todo mundo pode e tem que assistir essa conferência, porque vai ser demais. Inclusive, vai ter sorteio de ingresso, sorteio de livro. Você vai ter lá um QR Code pra você doar. Enfim, vai ter muita coisa, Vai né, ter Pá? muita coisa, não perca. Ó, inclusive vou dar um spoiler, hein? A gente vai sortear o box do Pastor Arival. Em todos os dias a gente vai sortear um. Então você tem que estar presente, não de corpo presente, mas você vai ter que estar aí virtualmente acompanhando toda a conferência pra gente... Ó, outro livro. Spoiler, ó. Esse vídeo é cheio de spoiler, ó. Ó o tanto de livro. Você pode... Muitos livros. Você pode participar desse sorteio e o ingresso que a gente vai sortear é da conferência do ano que vem, já crendo que teremos presencialmente. Sim, estamos na fé. Trabalhamos aqui com fé. Com fé. A conferência do ano que vem vai ser presencial, então a gente já vai sortear os ingressos. Já temos Exato. temas, já temos preletores confirmados, mas você vai ficar sabendo na conferência da semana que vem. Exato. Então acompanha aí, não perca essa programação e a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô você, meu irmão, meu amigo, tenho uma grande notícia para dar para você e um desafio. Está surgindo a nossa moradia compartilhada para idosos, aqui no Alto de Pinheiros. É um ministério da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que quer acolher os seus idosos. Então eu quero fazer um desafio aqui para você. Está aqui o nome, Bezer. Bezer em hebraico significa fortaleza ou refúgio para os mais fracos. Eu desafio você a participar. Nós queremos comprar uma casa plana e vamos adaptar essa casa aqui no Alto de Pinheiros. Precisamos arrecadar os recursos e o nosso alvo são 2 milhões de reais. Está aqui, né, vai aparecer aqui na legenda da conta da igreja. E o nosso alvo é comprar essa casa ainda este ano, para começarmos a fazer as adaptações e começarmos a acolher as pessoas. Preste atenção, não será uma casa de repouso, mas será tipo uma república, né? Aquilo que lá nos Estados Unidos se chama de moradia compartilhada. Então, ore por esse ministério, colabore, e você que é idoso, que está já precisando de uma moradia dessa, breve você será chamado para vir morar conosco aqui nessa casa. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Olá, doutor Gilberto. Retornamos. Olá, ouvinte. Muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Renato? Agora me ouve? Ouço sim, graças a Deus. Glória a Eu Deus. não sei o que aconteceu, mas eu te ouvia normalmente e você não me ouvia. Ah, sim, ok. Não tem problema, seja muito bem-vindo, né? Obrigado aí pela honra, por nos prestigiar aí o Café dos Homens. Eu tenho certeza, a convicção de que todos os ouvintes, né, será aí brindado com um excelente café. E como eu costumo dizer em todas as edições, doutor Gilberto, não é só um café, vai ser um grande banquete, né? Porque o povo de Deus é um povo que gosta muito de comida, né? Eles seguem à risca lá, nem só de pão viverá o homem, mas de todo acompanhamento possível. Então, fique à vontade, né? Ok? O programa é do senhor, né? E que o senhor esteja agindo aí na sua língua, né? No seu coração, e que esteja abrindo o entendimento de todo ouvinte. Muito obrigado. É todo seu. Muito obrigado, Renato. Quero, como primeiras palavras, agradecer ao convite que me foi formulado pelo Renato e pelo Denis.
em nome dos quais eu agradeço a toda a equipe da Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela confiança, oportunidade, enfim, pela honra de poder compartilhar com os ouvintes, os telespectadores, né, estas reflexões sobre direito de família. Eu gostaria de iniciar, então, se possível, gostaria que passasse para o próximo slide. Ótimo, aí, não sei se está absolutamente visível para todos, mas os temas que nós gostaríamos de enfrentar nessa nossa conversa são exatamente esses que constam aí nesta tela. Então, nós vamos iniciar falando aqui sobre um panorama histórico de casamento. Como todos sabemos, direito de família ele tem uma relação estreita com o casamento. O casamento é a origem de toda a temática, né? E é interessante notarmos que podemos passar para o próximo slide, por favor. Nós tivemos uma fase pré-codificação civil, e nessa fase pré-codificação civil, a participação da religião foi muito importante na solidificação dos relacionamentos, da família, do casamento, não é? Então nós vemos aí, por exemplo, meados do século XVI, que o casamento passou a ser uma união indissolúvel, não é? Um sacramento, enfim. Isso foi uma decisão do clero, né, da Igreja Católica, nesse Concílio de Trento, que foi exatamente a Contra-Reforma. Trazendo uma importante cultura para a sociedade, que era a indissolubilidade do casamento e com a possibilidade exclusiva de separação de corpos, na hipótese de isso ser questionado, mas o vínculo matrimonial se mantinha íntegro, rígido. Em 1861, portanto, já no século XIX, a Igreja se desvinculou do Estado e foi promulgado esse decreto 1144, admitindo a celebração de casamentos por outras confissões de fé, mas ainda assim o casamento se mantinha como um ato eclesiástico, um ato religioso, não era ainda reconhecido como uma união civil, e não havia também, obviamente, ainda uma previsão no ordenamento jurídico que à época também ainda não havia sido construído, não é? O próximo slide, por favor. Esse decreto 1144, ele trata basicamente desse tema. Faz extensivos os efeitos civis do casamento, celebrados na forma da lei do Império, ao das pessoas que professarem religião diferente da do Estado, e determina que sejam regulados ao registro e provas desses casamentos e dos nascimentos e óbitos das ditas pessoas, bem como as condições necessárias para que pastores de religiões toleradas possam praticar atos que produzirão efeitos civis. Então, a partir daqui, nós temos uma mudança significativa. Não é só a Igreja Católica que dá o tom, que determina como que serão formadas as famílias e os casamentos, mas isso passa a ser, então, um direito e uma possibilidade das outras confissões religiosas. Próximo slide. Ainda nessa fase pré-codificação, nós vemos que com o advento da República,
promulgou-se o decreto 119 e, a partir daí, afastou-se o caráter confessional do casamento. Então, já não era mais a autoridade eclesiástica que tinha o poder de formar ou não as famílias, mas, inclusive, os estados e a autoridade federal, né, não podia mais se imiscuir nessa questão, e as pessoas passaram a ter a liberdade de decidir conforme a sua fé, conforme o seu entendimento. Então, aí no decreto 119A, isso em 1890, né, nós vemos que todas as confissões, repete exatamente o que já falamos, todas as confissões religiosas, dela por igual, né, poderão exercer o culto. Aqui é a liberdade de culto, de fé, de religião, etc. E isso trouxe uma grande alteração nos costumes daquela época, e passou-se então a se observar esta nova metodologia, esse novo meio, esse novo recurso legal, né, embora ainda não codificado, para que as pessoas formassem suas famílias. Em seguida, no próximo slide, nós vemos que o decreto 181, agora já com a proclamação da República, ele promulgou o casamento civil. Ele, então, a partir daqui, o casamento passa a ser um ato civil, um ato reconhecido por uma legislação, uma lei que tem todos os seus efeitos, e permanecia até aqui, inclusive, todas as questões que vinham lá de trás, de solubilidade, do casamento, etc. Depois nós vamos, para o próximo slide, ingressar numa fase já que abraça um ordenamento jurídico, que é exatamente o Código Civil de 1916. E no Código Civil de 1916, inclusive, que deixou de vigir em 2002, portanto não faz tanto tempo assim, aproximadamente 20 anos, nem isso, nós tínhamos já uma codificação e um regramento legal específico para o casamento, né? O Código Civil, nos artigos 180 e seguintes, ele trata da matéria, todo o regulamento sobre o casamento, quem pode, os impedimentos, né, a idade, a capacidade civil para casar, etc. E no seu artigo 233, inclusive, ele expressamente trata que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Também neste código passa a se admitir a dissolução do casamento, né? Como que o casamento poderia ser dissolvido? Naquela oportunidade, o casamento poderia ser dissolvido pelo desquite. Não se falava ainda em separação nem em divórcio. Como os senhores e as senhoras podem ver, havia, de fato, desde o século XVI, e, aliás, para se falar em termos de legislação, seja ela eclesiástica ou civil, desde o século XVI se pretendia, com essa legislação que tinha que influía, que interferia, não é? De forma expressiva na liberdade, na vida das pessoas, tinha como objetivo manter a sociedade conjugal rígida, porque a sociedade conjugal é uma sociedade base de toda a coletividade. É importantíssimo que a família seja preservada e que nenhum problema, sobretudo de natureza
de menor natureza, de menor importância, de menor gravidade, coloque em risco essa sociedade que tanta influência, que tanta importância tem para todos nós, né? Todos conhecemos e todos ouvimos que desde a nossa infância a família é a base da sociedade. Uma família enfraquecida, uma família disfuncional, ela gera cidadãos problemáticos, gera cidadãos que certamente enfrentarão problemas de toda sorte em sua vida. Então, é fundamental que a família seja preservada, que a família seja prestigiada e que o Estado, inclusive, ofereça todas as condições necessárias para a sua, não só a sua preservação, como o seu fortalecimento. Passando então para... E, portanto, nesse momento, ainda lá atrás, nós vemos que a família ela só podia ser dissolvida nessas hipóteses: morte de um dos cônjuges, nulidade ou anulação do casamento por algum vício e que houvesse no ato, desquite amigável ou judicial. Não havia outras hipóteses. Logo adiante, nós vemos que também as constituições do Estado brasileiro, né, ela também se ocupava de preservar a família, de manter a indissolubilidade do casamento como um dever de toda a sociedade. Então vejam os senhores, os irmãos, os senhores, as senhoras, que a Constituição de 1934, no artigo 144, ela já trazia essa previsão legal constitucional. Casamento indissolúvel está sob a proteção do Estado. 3 anos depois, a Constituição de 1937, no artigo 124, trata da mesma matéria, dizendo que a família constituída pelo casamento indissolúvel está sob proteção do Estado. As famílias, do artigo 163 da Constituição de 46, trata da mesma matéria. E em 1967, artigo 167, idem, casamento é indissolúvel. Sigamos em frente. A partir disso, então, nós podemos agora avaliar ou analisar, refletir sobre os tipos de família hoje existentes no nosso país e em vários países do mundo. Então, quais são os tipos de famílias que hoje se constituem, amparadas e ancoradas pela legislação posta? Seja ela pela Constituição, pela lei, ou pela jurisprudência, ou simplesmente pelos costumes, né? E inclusive com alguma proteção doutrinária. A família tradicional, que é a família que a maioria de nós conhecemos, nós, os cristãos protestantes. Família tradicional é a família que nós entendemos como protestantes, que é disciplinada pelas Escrituras. Pai, o homem e a mulher, eles se unem para a formação da família e dessa união são gerados filhos e isso constitui-se então o núcleo familiar. A previsão constitucional da família, nos artigos 226 da Constituição Federal, 226 e seguintes, 1511 e seguintes também do Código Civil Brasileiro vigente, mas que já vinha também lá do passado, como a gente acabou de discutir. Também há a possibilidade da formação da família por meio da união estável. União estável é a união de duas pessoas, um homem e uma mulher, também no primeiro momento, que, mesmo não casados, não submetidos à legislação civil, eles hoje encontram proteção no próprio artigo 226 da Constituição Federal e os artigos 1723, 727
do Código Civil Brasileiro, além da Lei 9278 de 96. Portanto, duas pessoas que não estão preocupadas com a questão de legalização ou de formalização de uma relação, mas vivem juntos como se casados fossem e vivem em uma união estável, que se chama vivem como se família fossem, e aliás são família, eles vivem como família. Geram filhos, criam patrimônio, dividem responsabilidades, enfim, é uma família, mas uma família que não se submeteu à legislação civil, da forma como o casamento se submete. Não é? Depois nós temos a família monoparental, que é uma família formada por um genitor e filhos. Isso se dá quando, por exemplo, um dos cônjuges falece e continua o pai ou a mãe com os seus filhos, vivendo com seus filhos. Isso acontece também quando há filhos que foram gerados sem união estável e sem a formação de família, aliás, sem a formalização do casamento, não é? Então, e essa criança fica com um ou outro pai. Então, esta é a família monoparental, também tem previsão legal e tem amparo do Estado. E mais recentemente, há também a figura da família homoafetiva, que é o casamento entre pessoas, o casamento nos termos, inclusive, da Resolução 175 e súmula 266 do STF, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que hoje tem previsão legal e hoje é admitido para fins de casamento civil. Essa súmula, vale a pena dizer, essa resolução, inclusive encontrou resistência de alguns legisladores, sobretudo o Partido Social Cristão, que impetrou um mandado de segurança, entendendo que o Supremo e o CNJ não poderiam legislar, uma vez que essa resolução ela trata de um tema que também é enfrentado pela Constituição Federal, que é expressa em dizer que o casamento é entre homem e mulher, e o próprio Código Civil. Todavia, o ministro relator desse mandado de segurança, hoje, inclusive presidente da Corte, ele negou o provimento e isso foi sustentado por uma decisão que, inclusive, sumulou na súmula conhecida como 266, onde se resta claro que essa decisão do Supremo e do CNJ foi admitida como uma jurisprudência válida, inclusive impondo aos cartórios, impondo ao próprio Poder Judiciário o dever de reconhecer esse relacionamento, essa família, esse modelo de família, e essa lei, embora não tenha sido legislada pelo Poder Legislativo, que é o poder responsável e a quem cabe legislar, mas ela foi considerada uma lei em tese, ou seja, uma lei que não ofende direito de terceiros. Então, hoje, essa é a realidade brasileira. Depois nós temos outros modelos, que são modelos que no direito se considera como sociedades de fato, que são as famílias reconstituídas ou pluriparentais, mosaico. Essas famílias são aquelas constituídas a partir de pessoas que ou eram casadas, ou viviam em união estável, deixaram suas famílias e se envolveram com outros relacionamentos, lá tiveram outros filhos e trouxeram os filhos do primeiro casamento para essa família, enfim, e por isso o nome mosaico. Era um conjunto de pessoas que faziam parte de relacionamentos anteriores e que hoje, então, estão sob o guarda-chuva de uma única família. Temos também a figura da família poliafetiva ou relação múltipla. Essa
mais recentemente, inclusive, numa cidade do interior de São Paulo, reconheceu-se essa união entre pessoas, entre um homem e duas mulheres. Mas isso, na verdade, a tendência da nossa sociedade é que isso seja poli mesmo. Duas mulheres, três mulheres, quatro homens, etc. E tal. Então, está aberta essa possibilidade, né? Três ou mais parceiros, etc., formando, então, uma família poliafetiva. Depois nós temos a família anaparental, que é a família formada por irmãos ou por não parentes. Essa família anaparental, ela é uma família possível e até admissível. Por exemplo, irmãos que perderam seus pais, são órfãos de pais ou órfãos de mães, já adultos, eles podem formar uma família, viverem juntos, né? Não há nenhum óbice a isso. Não é tutelada pela legislação formalmente, mas é muito possível e muito razoável que essas famílias existam e elas existem, não é? São famílias, portanto, formadas por pessoas que da mesma família, enfim, irmãos, como eu disse, ou até mesmo por não parentes, que resolvem viver juntos sem nenhum envolvimento físico, no plano sexual, etc. São famílias formadas por meio dessa união que, inclusive, isso em grande medida ocorre, ainda que não possamos dizer que é uma família anaparental, mas imaginem, por exemplo, uma república, não é? Onde vivem lá várias pessoas, estudantes, etc. Poderia ser considerada uma família anaparental. Depois nós temos a família paralela. Essa sim é uma família que um dos cônjuges se envolve com outras pessoas, outros parceiros, e são impedidos de casar, porque são casados, e acabam ali tendo também, vivendo em concubinato, etc., e tendo outros filhos, e etc. Então, o que nós podemos concluir desses modelos, pelo menos 8, e certamente a lista crescerá, não ficará apenas nesse número, para o bem ou para o mal, mas desses todos, a legislação brasileira alcança apenas os primeiros 4 tipos. Os demais são sociedades de fato, exigem prova, exigem que se faça escrituras públicas, como vários já fazem, não é? E isso para que possam assegurar direitos e obrigações também. Passemos então ao próximo slide. Formas de constituição e extinção. Veja bem, aqui nós temos, inclusive, 2 doutrinas que eu trago, são várias, são inúmeras, mas trago essas 2 meramente para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que falei até aqui. O que se busca com essa legislação aberta, uma legislação liberal, etc.? Busca-se uma família mais livre, sem massificação, isso nas palavras dessa doutrinadora, com valorização da liberdade individual, mas também com reciprocidade, com uma vivência mais solidarista, em que cada qual pense e vive a família como resposta às suas aspirações de desenvolvimento pessoal, mas também, ou desenvolvimento como pessoa, mas também com base na ajuda mútua, no diálogo, né? Então não há mais aquela figura da autoridade paterna, da autoridade materna. Em grande medida, a ideia é essa. Também um outro doutrinador fala a família eudemonista, identifica-se pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca. Ou seja, o que se busca realmente é oferecer às pessoas esses benefícios. O benefício da liberdade. O que vale é a liberdade, o que vale é ser feliz e, portanto, a sociedade vai criando esses modelos
o Estado vai se adaptando a esses modelos. Próximo slide. Muito bem, aqui no capítulo, na Constituição Federal, capítulo 7º, que trata da família, não é? A gente já tratou dessa matéria, né? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como identidade familiar, devendo a lei facilitar. Eu penso que nós podemos passar, o artigo 226 é exatamente o que nós já falamos, o 1514 também nós já falamos, mas só voltando um pouquinho, por favor, seguindo, aqui em agosto de 2012, como falei lá da questão da união poliafetiva, houve aqui no estado de São Paulo, não é, essa escritura pública, lavrou-se essa escritura pública, oferecendo então, documentando, não é, por meio desse documento, a questão da união poliafetiva, né? Então, embora não esteja disciplinado pelo Código, está aí esse ato que foi praticado por um tabelião, dando legitimidade ou assegurando, não é, com o objetivo de assegurar direitos a esses parceiros, a essas pessoas, a esses cidadãos. Em seguida. Muito bem, a forma de extinção, então, a forma de constituição e extinção da família, do casamento e família, como nós já dissemos, ela é praticamente esses 8 tipos de família, e a extinção dessas sociedades familiares, ela se dá por separação ou divórcio, no caso do casamento, união estável, inclusive o casamento homoafetivo, esse é o nome, ele se dá por meio de divórcio. A união estável, ela se dá por meio de uma decisão judicial. E os demais casos são casuísticos. Precisa se avaliar se há uma escritura pública, então isso será tratado de uma forma. Se não há escritura pública, é necessário o reconhecimento, né, um processo de conhecimento no judiciário, etc., para que sejam, então, conhecidos os efeitos que esta união, e os efeitos, sobretudo, patrimoniais, não é? Questão de pensão, questão de divisão de bens, portanto, patrimoniais, e outros precisarão ser apreciados pelo Poder Judiciário. Podemos seguir em frente. Então, na questão do casamento e união estável e os outros modelos já comentados, o estado civil do cidadão, da pessoa que se apresenta para o casamento, ele muda, não é? Para casado, e na união estável ele não se altera, né? Ele, na verdade, vive em união estável. De certa forma, ele é uma pessoa que vive em união estável, e essa união estável pode se dissolver a qualquer tempo, sem maiores solenidades. Vamos em frente. A formalização do casamento se dá por meio de um juiz de paz, um pastor, um sacerdote, não é? A união estável não tem qualquer formalidade. As pessoas passam a viver juntas, formam essa entidade familiar, e a legislação, inclusive, diz que viver por algum tempo, né, um tempo razoável, já significa dizer que essas pessoas vivem em união estável. Quando fala aqui de casamento, também aplica-se aos outros modelos que têm o mesmo status de casamento. A separação judicial, o divórcio, separação e divórcio, o divórcio, inclusive,
com o advento da legislação específica, passou a ser direto, não é? Mas há também a figura da separação ainda, e ela pode ser exercida na hipótese do casal pretender, antes de celebrar um divórcio, ele pensar em uma separação. Portanto, aí está a separação e divórcio, e é assim mesmo. No caso do divórcio, se não há filhos menores, ele pode ser apreciado, inclusive, por um tabelião de notas sem maiores dificuldades, não é? Então, percebam a cadência da legislação, oferecendo aquilo que o povo clama: liberdade, né? Liberdade para agir, para conduzir a sua vida, sem interferência do Estado, da Igreja, não é? Então, essa é a ideia que resta clara e cristalina aqui para todos nós. A legislação vem de um modelo em que o casamento é indissolúvel e passa para um modelo em que hoje o casal pode se divorciar a qualquer momento. Basta ir a um cartório ou ligar para um cartório, agendar um encontro lá com um escrivão e já celebrar sua escritura de divórcio. Não é por acaso que o divórcio, as taxas de divórcio, elas só crescem, e as famílias, e muitas famílias, se desfazem com uma facilidade muito grande, e os casamentos ou as uniões, elas se estabelecem de forma múltipla, né? Ou seja, múltiplas vezes, as pessoas casam-se e descasam-se. Isso, obviamente, tem consequências. As consequências são sofridas pela sociedade, pelos filhos que são gerados, não é? Pelas instituições. A instabilidade que isso pode causar, ela é, sem dúvida nenhuma, importante. Mas esse é um modelo que a sociedade tem optado, e esse é um modelo que não só o Brasil adota, mas a maioria das nações adotam. Na união estável, como dissemos, também é necessário, não se exige uma formalidade, por não exigir formalidade do casamento, a separação também ela se dá da mesma forma que a união. Há necessidade de, se não há uma escritura, se não há um reconhecimento dessa união, né? Ela é prevista em lei, mas é necessário que haja um reconhecimento. Se não há essa previsão, ela se desfaz da mesma forma que se fez. Mas há responsabilidades, há consequências, questão de pensão dos filhos, né? A questão também do patrimônio, né? Que há a divisão dos bens adquiridos na constância da união, enfim, todos os efeitos eles se dão da mesma forma. Vamos seguir. Os impedimentos legais, eles estão previstos nos artigos 1521 do Código Civil, e eles são igualmente aplicados à união estável e às outras formas de união que são reconhecidas pela legislação vigente, né? Então, não pode o pai casar com o filho, enfim, há uma série de impedimentos que estão listados no artigo 1521 do Código Civil, né, que eu não vou repetir aqui, meramente para que a gente não entre nesse detalhe, mas os dois pontos fundamentais aqui, laços de família, laços de sangue, ou por afinidade, estão absolutamente restritos, né, são restringidos, não se pode celebrar um casamento com essas condições. Aos homoafetivos são assegurados os mesmos direitos a partir do artigo 226 da Constituição Federal e 1514 do Código Civil. A gente não consideraria possível isso, mas, como já disse,
Resolução 175 e súmula 266 do Supremo Tribunal Federal tornou essa união uma união absolutamente legítima e portanto, não é possível um juiz ou um tabelião recusar essa união se houver essa solicitação, se ele for procurado. Seguimos. Próximo slide. Muito bem. Separação e divórcio. Com a emenda 9 de 77, foi regulamentada pela lei do divórcio, surgiram duas formas de rompimento. A separação e o divórcio, como a gente havia falado. A separação, ela estimula a reconciliação e impede, desculpe aqui que está errado, né? Não é ovo, mas novo casamento com terceiro. Não impede a união estável, mas impede um novo casamento. Agora, o divórcio rompe de vez o vínculo conjugal. Como disse, com a emenda 9, na verdade, entendeu-se num primeiro momento, e alguns doutrinadores entendem, que a separação se tornou inócua, mas ela não foi revogada. E o Código Civil, ele ainda admite, Evidentemente que num mundo pragmático como o que vivemos, evidentemente as pessoas querem fazer tudo da forma mais prática, não é? Mas, então, se eu posso me divorciar, para que eu vou me separar? Essa é a realidade. E se eu posso me divorciar num tabelionato, por que eu vou dificultar a minha vida? Essa é o raciocínio das pessoas, dos indivíduos. Mas, enfim, a legislação ainda oferece uma trava à dissolução da família, que é a separação. Então, um casal pode passar por esse processo. Não precisa se divorciar desde logo, na hipótese de estar em conflito. Poderia passar pela separação, isso tem efeito patrimonial também, se for o caso, mas não há necessidade de um novo casamento na hipótese de voltarem a se entender esses cônjuges. Todavia, realmente a separação é ínfima a sua procura e as pessoas, de fato, os cônjuges, normalmente o que procuram é o divórcio mesmo, é colocar fim à sociedade conjugal. A questão da carência, havia uma carência, não é? Essa carência ainda existe, contudo foi reduzida, né? Foi reduzida para 1 ano. Então, a separação judicial, enquanto no casamento o divórcio não requer nenhum prazo para que seja requerido, na separação requer-se. Ninguém que se casou há 1 mês poderia requerer, ou há 2 meses, 3, um semestre poderia requerer a separação judicial, o que não se dá no divórcio. Portanto, é uma forma que o legislador ainda encontrou de certa forma, proteger a família, proteger a rigidez da família. Seguimos. Próximo slide. Muito bem, aqui é o artigo 1574, ele diz exatamente como se dá a separação judicial, por mútuo consentimento dos cônjuges e os prazos, etc. Ela fala também da questão de separação de corpos, partilha de bens, né? Põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. E se for a causa de separação judicial, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal, que foi aquilo que nós falamos. Então, essa legislação, que ainda está vigente, ela permite que o casal retome a sociedade conjugal na hipótese de voltarem a se entender
de colocarem as suas vidas em ordem e, enfim, de terem, de repensarem a sua decisão, que é muito complexa e muito invasiva. Próximo slide. Na hipótese de separação judicial, uma opção que a legislação outorga, como disse, deve ser reconhecida a revogação do artigo 4º. Aqui eu digo do artigo 4º da lei do divórcio, pois não é? Na lei do divórcio, ela elimina o prazo, por completo, o prazo de carência, vamos dizer, do casamento. E, na verdade, o artigo 1574, que trata da separação, ele reconhece, sim, um prazo mínimo de 1 ano. Né? E, como disse, embora o divórcio ele tenha suprimido qualquer limite temporal, não é? Dando celeridade a esse processo, a separação judicial ela é como uma trava, ela é como um freio a essa decisão que muitas vezes se dá por motivos os mais banais. É evidente que há motivos justos, mas muitas vezes os motivos são absolutamente insustentáveis para que um casal decida por essa decisão, por essa medida tão drástica que põe fim à sua família, com consequências gravosas, sobretudo para os filhos menores, quando os têm. Não é? Então, esta é a inteligência do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que traz exatamente esta dicção, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Como o Código Civil não foi modificado neste particular, então ele se mantém rígido e se mantém íntegro. Não pode, portanto, ser ignorada esta possibilidade. Vamos para o próximo. Após a emenda 66 de 2010, que passou a permitir o divórcio direto e independente de prazo, portanto, isso é o que eu já falei, alguns doutrinadores defendem que não há mais a figura da separação, mas o próprio STJ ele entende que o Constituinte não revogou expressamente essa legislação ordinária e, portanto, ele está absolutamente vigente. Podemos passar para a próxima. Portanto, a partir de 2010, a liberdade para requerer o divórcio passou a ser absoluta pela via judicial ou extrajudicial, estando desnecessário observar qualquer pré-requisito. Basta apenas que o interessado tome a decisão de romper o vínculo e assuma as consequências da sua escolha. E, em 2010 ainda, não precisa mais o casal ir a um juiz de direito para requerer o seu divórcio. Ele pode simplesmente se dirigir a um tabelionato, como já havia dito. E, com isso, resolve o seu problema imediatamente, né? O seu problema, entre aspas, imediatamente. Isso nos mostra, até aqui nós podemos observar, os meus ouvintes, os nossos ouvintes, que a legislação partiu de um tempo em que a família contava com a proteção integral e com essa dificultação que se impunha, visava realmente proteger a família, proteger essa sociedade tão importante, que é a matriz de qualquer sociedade, para uma legislação que atende ao clamor popular, é bem verdade, mas que certamente todos nós podemos dizer que as consequências são perceptíveis, né, no nosso entorno, não é verdade? Vamos para o próximo slide. Os efeitos da constituição e extinção ainda, importante a gente ver que no casamento o cônjuge é considerado herdeiro
assim como os descendentes do falecido, os ascendentes também. Na hipótese de comunhão parcial, o cônjuge também tem direito à metade dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. E na união estável, o companheiro não é considerado herdeiro do acervo do falecido, né? Então isso é muito importante. As consequências dos modelos, ela tem uma importância significativa. Divisão dos bens. Não havendo pacto antinupcial ou disposição em contrário, vigora o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens que vieram antes do casamento, eles não se dividem, né, não se comunicam. Também os bens recebidos por doação, por exemplo, não se comunicam. Aqui na união estável é a comunhão parcial de bens, portanto, são os bens adquiridos na constância da união estável. Isso se aplica também para os outros modelos admitidos pelo nosso ordenamento. Nos casos em que são sociedades de fato, tudo dependerá dos pactos que foram firmados. E seriam as escrituras celebradas, não é? Elas que darão o tom de qual será quais serão as consequências desses, sobretudo no caso de divisão de bens, não de herança, mas na questão da divisão do patrimônio. Próximo slide. Direito à pensão por morte é assegurado o direito no casamento e é assegurado o direito também na união estável, desde que comprovada essa união. Portanto, há muitas pessoas que vivem em união estável, eventualmente, mas não têm isso, não fizeram nenhuma escritura pública, né? Não há nenhum reconhecimento desse fato. Na hipótese desses eventos, obviamente, terá que se submeter ao judiciário para, num processo de conhecimento, ser reconhecido aquele relacionamento de união estável. Direito real de habitação é assegurado pelo Código Civil aos casados, independente do regime de bens, e não há garantia desse direito na união estável. Ainda que eventualmente venha a ser reconhecido, há a questão da limitação de tempo, né? E ao passo que no casamento não há esse óbice, não há essa exceção. E próximo slide. Propósito da flexibilização legislativa. Nós já falamos, mas não custa repetir, é atender ao clamor popular por liberdade e menor intervenção do Estado no casamento e na vida privada. Proporcionar maior celeridade ao processo, eliminando óbices com prazo mínimo para apresentar o requerimento da separação ou divórcio. Afastar discussões tais como culpa. Respeitar a autodeterminação das pessoas. Ou seja, hoje o que nós vemos a sociedade clamando por essa liberdade, liberdade para decidir. E assim o legislador, com alguma dificultação, com alguns óbices que têm sido colocados, sobretudo pelas bancadas mais conservadoras, religiosas, no nosso caso aqui, inclusive, bancada evangélica, bancada da família, bancada católica, que tem, com todo o cerceamento e com todas as críticas que recebe de parcelas da população, tem sido um elemento aí para dar uma certa estabilidade para essa estrutura da família, eles que evocam valores que nós, os cristãos, abraçamos e que entendemos que são valores não meramente para nós e para o nosso consumo, mas são valores universais, valores que têm efeitos
observá-los provocam efeitos em toda a sociedade. Vamos seguir. Nesse ponto, é muito importante nós darmos ênfase olhando para o que falamos até aqui, dar ênfase ao papel da família estendida, da igreja, dos advogados e de outros atores. Não é? A família pode ser, sem dúvida, não só pode ser, como deve ser, a família estendida, um fator importante no aconselhamento, no acolhimento dos casais em conflitos. A igreja, sem dúvida, também, como uma família cristã, como uma comunidade que tem interesse no bem-estar das pessoas, não só para a salvação, mas também para a vida aqui, também pode e certamente tem feito um papel, muitas vezes, importante. Os advogados. Normalmente os advogados, eles são aqueles que recebem as pessoas com conflitos, que vivem em conflitos. Esses, inclusive não por acaso, o legislador reconheceu no artigo 133 como o advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, o advogado, ele não só tem o papel de ser um conciliador, como diz inclusive o artigo 2º do Código de Ética da Advocacia, não é? Que repete o que o artigo 133 fala, mas lá no seu parágrafo único, inciso 6º, ele diz estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Daí a importância fundamental dos advogados, desses agentes, atores que fazem parte do sistema de justiça do nosso país, como um agente de conciliação, um agente que possa trazer a essas pessoas que apresentam seus problemas e apresentam esses problemas nos seus escritórios de coração aberto, de peito aberto. Eles são os principais, se não um dos principais, atores para evitar ou para fomentar esse litígio, né? O que nós sabemos é que para advogar, por exemplo, para famílias, é necessário realmente que o profissional tenha essa paixão e tenha esse compromisso com a família, esse compromisso com a importância, relevância da família para a sociedade, para os filhos, para os próprios cônjuges e, portanto, tudo que depender dele seja feito como o primeiro juiz da causa para que as famílias não se desintegrem. Vamos para o próximo slide. Algumas referências bíblicas sobre família. Então, obviamente eu estou falando numa comunidade que tem vários pastores e teólogos e, evidentemente, eu não quero entrar numa seara que eles são muito mais competentes do que eu para entrarem. Mas aqui são meramente algumas referências bíblicas. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Isso aqui diz respeito à preparação que os casais, que as pessoas, aqueles que namoram, aqueles que querem constituir família, deveriam observar. Quantos são aqueles que querem constituir família, mas não têm emprego, não estudaram, não sabem das responsabilidades de se constituir uma família, não sabe quanto custa o aluguel ou quanto custa comprar uma propriedade e imaginam que meramente com aquela paixão, aquilo que chama de amor, etc., isso pode sustentar uma família. Então, é fundamental que a igreja,
o advogado, o psicólogo, sejam chamados, a própria família, sejam chamados para esse aconselhamento, para esse momento que antecede a decisão pelo casamento, para que se evite um problema no futuro. Mas, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim não serão mais dois, mas sim um. É importante que os casais também entendam isso. É importante que nós tenhamos, nós, principalmente nós, os cristãos, entendamos que esta escritura, ela é válida para nós. Ela é válida para os dias de hoje. Né? Não há nada que precise ser aqui atualizado. Essa é uma escritura que não tem prazo de duração. Seguinte slide, ok? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida. Aqui é importante a gente destacar que as pessoas envelhecem, as pessoas não ficam jovens o tempo todo. E na prateleira sempre tem opções diferentes, às vezes opções que aos olhos são mais convenientes. Nós precisamos levar em conta isso, nós homens e nós mulheres. O casamento não é simples, mas é um mandamento. E nós precisamos ter em conta que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Vale para tudo, inclusive vale para o casamento também. Nem sempre os dias, e nem todos os dias, serão flores. Mas o casamento é uma aliança. Por que é uma aliança? Aliás, por que usamos aliança? Porque é uma aliança que não tem início e não tem fim. Né? Não se vê, aliás tem início, mas não tem fim. Então, é fundamental que nós tenhamos presente esse mandamento também, essa escritura. O próximo, idem, né? Cada um ame seu marido. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, portanto, né, os nossos líderes, nós queremos os nossos líderes com essa característica. Homens, maridos de uma só mulher, então os modelos que a legislação, que a sociedade, que a evolução nos tem trazido, eles servem para a sociedade que não tem o mesmo compromisso, o mesmo entendimento que temos. Então nós respeitamos, nós reconhecemos que o Estado assim disciplinou, mas não serve para nós. Então, para nós, o que serve é aquilo que nós cremos. E a palavra de Deus diz que o bispo, e qualquer um de nós, seja marido de uma só mulher. Sóbrio, prudente, respeitável, apto para ensinar, não é? O diácono, idem, o presbítero, idem. Vamos em frente. Próximo slide. Muito bem. E por fim, Deuteronômio 6:9 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Meus amigos e meus irmãos, esse modelo é um modelo que nem todos vão abraçar. Esse é um modelo para aqueles que queiram abraçar e para aqueles que foram alcançados por esse entendimento. Próximo slide. E eu concluo, então, essa nossa conversa com essa carta de Ogneto, que fala muito bem ao nosso coração. É um desafio para cada um de nós, sobretudo nós cristãos. Essa carta foi escrita nos anos 120 depois de Cristo. E ela diz o quê? O cristianismo surgia como uma das maiores, eu vou ler aqui o texto que os senhores acho que podem ler também, embora esteja pequeno. O cristianismo surgia como uma das maiores inovações criadas na humanidade.
revolucionava os valores conhecidos, particularmente aquele da fraternidade, de solidariedade, de relacionamento entre os seres humanos. Considerada a joia da literatura cristã primitiva, a Carta de Diogneto foi escrita 120 anos depois de Cristo. Trata-se do testemunho escrito por um cristão anônimo, respondendo à indagação de Diogneto, pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião que se espalhava com tanta rapidez pelas províncias do Império Romano. Impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam os deuses pagãos e testemunhavam o amor que tinham uns para com os outros, queria saber, Diogneto, que Deus era aquele em quem confiavam e que gênero de culto lhe prestavam, de onde vinha aquela raça nova e por que razões apareceram na história tão tarde. Com isso, nós concluímos a nossa conversa com um desafio para cada um de nós, que a sociedade que caminha a passos largos para a modernidade, para prestigiar o clamor que ela apresenta em todas as áreas, por liberdade, por autonomia, em busca da felicidade. Que ela veja nós, os cristãos, sobretudo protestantes, como uma sociedade diferente, uma sociedade que tem um Deus diferente de muitos deles, uma sociedade que aprecia os valores que nós apreciamos, uma sociedade que pouco fala, mas que muito impacto causa em todos os sentidos, nos negócios, na família, na empresa, nos relacionamentos, enfim, uma sociedade sal e luz, que é isso que o mundo precisa ver e é disso que o mundo está ansioso de ser alcançado e de receber. Próximo slide, penso que não há mais, mas próximo slide seria então um vídeo institucional do IJCB, que é o Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, uma instituição que já caminha para o seu 17º ano de organização e que tem como objetivo reunir homens e mulheres da área legal comprometidos com os valores da justiça e do direito. Muito obrigado, Renato, Denis e todos, e fico à disposição para eventuais questões. Muito bacana, Dr. Gilberto, fantástica a explanação. Né? Nós temos todo aí o contexto histórico, a evolução, né, do casamento, aí, sob a luz do direito. Né? E aí, gostaria de aproveitar que nós temos muitos ouvintes cristãos e não cristãos, e nós sabemos que essa questão de problemas no casamento, problemas no relacionamento, né, acontece também junto ao povo de Deus.
Então, eu tenho algumas questões aqui que considero importantes. É, Permita-me, né, em prol dos nossos ouvintes, é, aproveitar mesmo da sua bagagem jurídica, doutor Gilberto, para falar um pouquinho aí dessas questões práticas do dia a dia, né, do divórcio, né, eu tenho uma esposa também que é advogada, mas ela não milita é, na área de família, mas alguns casos que nós tomamos conhecimento, nós percebemos que acontecem muitas dores e uma série de coisas, uma série de problemas, além do problema da separação, das feridas, né? Você tem questões jurídicas aí, né? Que certamente as pessoas precisavam ser mais instruídas e eu gostaria que o senhor desse algumas instruções nesse sentido, para evitar um mal maior, ou uma dor que seja pior ainda na questão, por exemplo, da divisão de bens. O senhor falou um pouquinho a respeito disso, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho, algumas instruções básicas aí, né, para orientar o nosso ouvinte, se o senhor me permitir. Claro. Renato, o que acontece é o seguinte, olha, quando o casal decide formalizar a sua união, é importante que saiba que o casamento tem consequências no mundo jurídico, né? Então, a questão de bens, a questão de pensão, não é? A responsabilidade com filhos, mas especificamente sobre a questão de bens. Então, imagine que um jovem ele vai para o casamento e já tem um patrimônio, né? Já tem um patrimônio formado, etc. e tal. Esse patrimônio ele não se comunica. Ele não se comunica, é um patrimônio pessoal dele. Exceto se ele decidir, o que não é comum, optar pelo casamento com união universal de bens. Comunhão universal de bens. Né? Mas normalmente o que opta é por comunhão parcial de bens, que é o regime normal que se adota nos casamentos. Mas imagine ainda um casal que é formado por um homem, uma mulher, cujos pais são pais bem estruturados financeiramente. E essa moça, então, ou esse rapaz, ao casar, depois do casamento, o pai compra um bem em nome da filha ou em nome do filho. Não é uma doação, é uma compra, eles adquirem esse imóvel. Então, isso não fica muito claro, não fica muito evidente, não é? Que foi uma doação. Isso poderá, numa hipótese de separação e divórcio, se comunicar, poderá ser uma dor de cabeça. Então, é importante que se pense, ou então, uma outra situação muito, muito comum é que hoje, inclusive, muitas mulheres têm uma vida profissional muito, muito importante, são bem-sucedidas e casam-se com pessoas que depois ou perdem o emprego, ou ganham menos, têm capacidade menor de formar patrimônio, etc. Tal. É importante que saiba que tudo isso se comunica, exceto se tiver lá, por exemplo, um pacto antinupcial que coloque esse assunto de forma muito clara para que, numa hipótese de problema, não haja comunhão desses bens que foram adquiridos com esforço do seu próprio trabalho. Mas o que a gente espera, pelo menos no meio cristão, é que esse não seja o problema, mas que nós possamos oferecer à sociedade casamentos sólidos. E, portanto, que as pessoas que optem por formar famílias, elas tenham clareza de qual é a responsabilidade que isso implica, e que sejam pessoas que vão para o casamento não com interesse de se der certo, tudo bem, senão a gente pode ir no cartório e resolver o problema rapidamente. Né? É evidente que nós não podemos afastar questões que estão
aos nossos olhos muitos casamentos que foram errados desde o início. Pessoas que não pensaram, não oraram, não ouviram seus pais, não refletiram, não levaram em consideração a opinião de A, B ou C. Então, imagine, isso é muito comum acontecer. E aí acaba que a consequência disso é realmente um problema que precisa depois ser solucionado por uma medida cirúrgica. Mas, sem dúvida nenhuma, se todos tiverem condições de avaliar com atenção, evidentemente ninguém vai saber em detalhe como que será a vida a dois. Ninguém pode saber disso. Mas nós podemos pedir, nós que somos cristãos, nós podemos pedir a Deus que nos oriente, que nos ajude a fazermos escolhas as mais corretas, as mais sensatas possíveis. Não sei se atendi a sua pergunta, Renato. Sim, eu creio que sim. Com certeza. Outra pergunta aqui, doutor Gilberto. Aqui, ó. A flexibilização da legislação, né, no sentido de gerar a felicidade, né, para a demanda popular, né, contribuiu para a desestruturação das famílias? Veja, eu entendo que hoje as pessoas não pensam duas vezes para decidir. Nós vivemos num mundo que o utilitarismo é a praxe. Então não serve mais, a gente descarta. Essa é a realidade. Eventualmente, esperamos que não seja a realidade no nosso meio, no meio cristão, protestante, sobretudo, mas no meio cristão. Mas, de modo geral, a pessoa não atende exatamente aquilo que eu pretendo, então por que eu vou permanecer num relacionamento que não me é prazeroso, que não me traz felicidade, etc. Né? Então eu vou fazer o quê? Vou procurar um tabelião. Meu marido ou minha esposa sai de manhã para trabalhar, quando for à noite eu já não sou mais marido, não sou mais esposa dele. Isso é possível. Isso certamente, com a legislação que temos, é absolutamente possível acontecer. E isso traz, sem dúvida nenhuma, consequências drásticas. Eu ouvi de pessoas que, em condições similares a essa, estão numa profunda depressão e vivem em tempos muito difíceis. Pessoas que eventualmente não se reerguerão por conta desse pragmatismo, não é? Que nós, como sociedade, temos optado. Ok, mais uma pergunta. O divórcio pela via extrajudicial contribui para a extinção dos casamentos? Pelo que já, inclusive, expus, eu penso que ele facilita muito. Se antes a gente precisava procurar um advogado, um juiz, propor uma ação, né? Hoje não. Hoje você vai a um tabelião, como diz, e agenda lá uma escritura de divórcio. Então, é evidente que nós não podemos negar que a sociedade ela é uma sociedade dinâmica e também os problemas que geram no seio da sociedade. Nós não podemos evitar o tema da violência doméstica, por exemplo, não é? Que basta irmos a uma delegacia da mulher e vermos a questão séria que envolve a violência doméstica, não é? Tanto do homem contra a mulher, quanto também da mulher em face do homem. Nós temos questões as mais diversas, violência não só física, como também questão de feminicídio, por exemplo, todos nós já ouvimos falar isso, né? Mas o fato é o seguinte, respondendo objetivamente à sua questão, eu penso e creio que sou acompanhado por todos, que obviamente isso facilitou e muito
a decisão das pessoas de porem fim à sua união, ao seu casamento. Eu queria até dar um dado que isso, infelizmente, também é uma realidade no meio protestante, no meio evangélico, tido como evangélico. Há uma estatística recente de que a maioria dos evangélicos adultos que são casados, 67% são casados, mas o divórcio ele cresceu muito no meio protestante também, não é? E eu queria apresentar aqui uma estatística que eu tenho, mas eu agora não tenho aqui para apresentar, mas, enfim, houve um crescimento bastante significativo também no meio protestante. Essa é uma realidade e há pesquisas nesse sentido, né? Então, enfim, e o casamento também, não é? O casamento também, ele tem sofrido, o casamento tradicional, ele tem sofrido uma queda significativa e enquanto o casamento, pelos outros formatos, tem tido um avanço importantíssimo, dando conta de que as famílias têm optado por outros modelos. Ok. Indo agora para a última pergunta, doutor Gilberto. O senhor falou aí na resposta anterior sobre a questão de receber consultas ali, né, de pessoas que estão se divorciando. Aliás, uma coisa que eu preciso falar aqui, né, um testemunho muito bacana do Dr. Gilberto, né, em alguma das reuniões preliminares que nós tivemos aí, para preparar aí o Café dos Homens de hoje. O Dr. Gilberto deu um testemunho muito bacana, dizendo que quando um cliente, né, ou um casal busca ou procura, tanto a ele quanto a esposa, né, para se divorciar, o que ele faz não é jogar gasolina na fogueira, né, e sim até contra o interesse de um profissional que está atuando na área, que precisa trabalhar naturalmente, fala, não, olha, não quero trabalhar para divorciar, não divorcie. Né? Então, esse é um testemunho muito bacana. Mas o que eu gostaria de saber, doutor Gilberto, é exatamente o que acontece com os casais quando estão separando. Né? Um testemunho disso, o quanto é dolorido isso. Né? Sem expor nem nome, nenhuma pessoa, mas certamente se houver muitos dramas familiares ali, acho que isso é muito importante para levar os nossos ouvintes aí à reflexão. Né? Na verdade, os casos que nós conhecemos, normalmente envolvem conflitos que surgiram a partir do próprio casal. Há motivos os mais variados, desde como você coloca a toalha no banheiro, desde como você usa um talher, enfim. Então, até casos, obviamente, sérios que precisam ser tratados. Normalmente, nós como advogados que atuamos também no direito de família, o que nós procuramos fazer, em muitas circunstâncias, é dizer para o casal que, em algumas e não raras situações, eles não precisam especificamente do meu trabalho. Eles precisam de um terapeuta. Eles precisam conversar com o pastor. Eles precisam refletir sobre sua vida e consequências que a sua decisão poderá causar na vida dos seus filhos, na vida da família estendida, não é? Então, o advogado, ele irá oferecer, e ali fiz menção ao Estatuto da Advocacia, o advogado ele deve sempre ser um conciliador. O primeiro trabalho dele é ser o primeiro juiz da causa. Ele deve acolher, ele tem a obrigação de conhecer o cliente, saber do problema do cliente e
a partir disso, ele procurar solucionar esse problema. De preferência, solucionar esse problema sem a necessidade de levar a um juiz. Se ele conseguir fazer isso, ele está cumprindo o seu papel integralmente. Então, eu posso lhes dizer que, sem medo de errar, que no nosso caso aqui nós temos investido todos os esforços possíveis para que um casal em conflito repense, reflita. Jamais, e entendo que isso deve ser o comportamento, ou deveria ser o comportamento de todos os meus colegas, jamais quando um cliente com esse tipo de problema, exceto, obviamente, se for um caso de violência, enfim, eu estou dizendo de situações em que é possível se tratar. Jamais nós oferecemos para esse casal uma solução jurídica, que é muito simples. Solução jurídica é fazer uma peça, submeter ao juízo. Ou então orientá-los a fazer uma escritura pública de divórcio, quando for o caso. Esse não deve ser o papel preponderante do profissional do direito, do advogado. O papel preponderante do advogado deve ser buscar a conciliação. Se não for possível a conciliação para que ainda permaneçam casados, no mínimo, nós temos que fazê-los perceber que eles não podem ser inimigos. Eles sempre serão orientados a serem ou a continuarem se respeitando, a continuarem tendo uma convivência civil, que nós falamos, né? Se tem filhos, é impossível nós considerarmos um ex-pai, uma ex-mãe. Não há essa figura. Sempre serão pai, sempre serão mãe. E, portanto, não é razoável, inclusive para a saúde dessas crianças, que os pais sejam alijados da vida deles. Tanto o pai quanto a mãe. Então, é necessário, realmente, que o profissional, que tenha o primeiro contato com as pessoas em conflito, ele tenha disposição de ser um conselheiro. E esse é o papel que eu entendo que nós, advogados, devemos exercer. Aliás, aproveito para fazer menção, Renato, que o IJCB, ele tem esse desafio, reunir homens e mulheres comprometidos com os valores da justiça, não é? Ele tem esse desafio em todas as áreas, né? Nós, na verdade, temos um munus público, nós não somos vendedores de mercadorias, nós somos atores da distribuição da justiça, somos parte do sistema judiciário brasileiro como atores importantes para a distribuição de justiça. Excelente, parabéns, doutor Gilberto. Então, mais uma vez aqui, né, agradeço aí em nome da diretoria da UPH, né, pela sua participação, pelo seu pronto atendimento aí, né, em todas as ocasiões que nós nos reunimos. O senhor foi muito, muito, muito bacana em nos ajudar, nos apoiar. Tenho certeza que esse assunto é um assunto bastante sensível para todos os ouvintes aqui, acho que é muito importante. E se me permitir, eu aí agora vou fazer um pouquinho as minhas considerações finais, porque o que acontece, vou dar um testemunho aqui, se me permitam, por gentileza. Eu venho de um casamento destruído, como eu falei, e eu vim parar na igreja pela dor, né? Apesar de amar muito a minha namorada, minha noiva, juras de amor eterno, né? O casamento foi se desgastando, a gente foi se afastando, e quando eu percebi, o casamento tinha acabado, nós nos separamos, ficamos separados por 3 anos e 3 meses. Isso foi uma coisa muito dolorosa, principalmente para os nossos filhos, demais, demais, demais. Eu via o quanto os meus filhos estavam sofrendo, e eu também estava sofrendo, né? Eu acho que a minha esposa não estava sofrendo tanto não, porque acho que foi um alívio para ela, né? E eu não conseguia enxergar as falhas que eu estava tendo, porque eu tinha um problema muito sério de tanto trabalhar. Eu era um workaholic assumido,
né? E minha esposa se queixava, eu falava, você está reclamando do quê? Você tem o que as crianças, o que eu nunca, o que minha mãe nunca teve, as crianças têm o que eu nunca tive, né? Mas o que acontece? No final das contas, o casamento acabou, eu fui parar na igreja pela dor, né? Porque depois de 3, vamos falar, vai, logo que a minha mulher saiu de casa, durante 3 meses, 3 a 6 meses, foi um alívio muito grande, né? Os irmãos estão falando, nossa, que absurdo. Sim, foi um alívio muito grande, porque eu achei que eu estava livre. Mas depois de 6 meses eu vi a grande mulher que eu perdi, a grande mulher que eu tinha, eu fui atrás e não teve jeito. Não teve jeito. Aí eu fui atrás de tudo quanto é coisa, até já conversamos isso, né, doutor Gilberto? Eu fui atrás de trago a sua amada amarrada, eu fui para tudo quanto é lugar, no desespero. E pela dor vim parar na igreja, à procura de um milagre. E Deus fez um milagre na minha vida, no meu casamento. Deus restaurou a minha casa. Então o que acontece? Não é porque eu sou japonês, não, né? Mas assim, Deus gosta de todos. Então o que acontece? Você passa por dores no casamento, recorra a Deus. Ore. Busque aconselhamento com pessoas mais sábias. Busque aconselhamento com um pastor, né? Converse com pessoas que podem trazer luz ao casamento. Porque se você for, né, olhar o que é comum e aparentemente justo e certo aí fora, você vai ouvir o seguinte, eu ouvia isso. Não, é o seguinte, agora você está livre, agora você pode arrumar 10 mulheres, agora você pode passear, viajar, jogar bola, sem encheção de saco. Era literalmente o que eu ouvia. Mas eu já tinha começado a ir na igreja, gente que eu nunca vi na vida, falava assim, Renato, Deus vai te dar vitória. Eu estou orando pela tua família. Eu estou orando pelo teu casamento. Deus vai restaurar a sua casa. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia um milagre, Deus tocou. Demorou 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses, uma eternidade. Então, eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que está pensando em separar. Tá? Às vezes, eu até falo isso, né? Porque a Bíblia diz que há mais proveito num divórcio, perdão, num velório, tá? Ou no enterro, do que numa festa. Eu fiquei num velório durante 3 anos e 3 meses. Eu amarguei aquela dor, amarguei muito aquela dor, mas eu aprendi. Eu aprendi porque eu cheguei na igreja orando e clamando igual uma criancinha pequenininha lá, completamente perdido. Só que Deus me deixou lá no estreito, Deus me permitiu que eu ficasse no deserto, colheita daquilo que eu plantei, mas Deus estava tratando. Então hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Coloca Deus, tá? E coloca a palavra do Senhor no seu casamento, porque isso pode mudar. Agora, a instrução prática para quem está, né, é, é, namorando aí, né? Tem até a esposa de um pastor que sempre fala o seguinte: você está namorando, né? Está apaixonado, está apaixonado. Então faz o seguinte, tá? Perdoa por me alongar aqui um pouquinho, mas assim, ó, você está namorando, está noivando, então faz o seguinte: quer que dê certo? Então abra bem os olhos, não se deixe levar pela paixão. Não se engane. Ah, mas o fulano lá é um amor. Nossa, fulano nossa, ela não tem defeito nenhum. Não se iluda. Abra bem os olhos. Abra bem os olhos. Agora, vai casar? Casou? Quer que o casamento dê certo? É muito simples. Feche os olhos e feche os ouvidos. É muito simples. Aí o negócio funciona. O ser humano faz ao contrário, né, doutor Gilberto? Quando está namorando e noivando, que tem que abrir os olhos, fecha os olhos, fecha o ouvido. Quando quer quando casou, aí é que abre os olhos do ouvido. Aí, nossa, eu casei com um monstro, né? O pastor Cláudio Duarte fala assim, no namoro é minha coelhinha, minha gatinha, não sei o que. Depois, quando começa o litígio, a briga, o tamanho dos bichos cresce, né? Não vou nem falar aqui. E finalizando, assim, o que eu percebi, né, do que o senhor falou, né, da liberdade que o clamor popular, né, e a justiça tenta atender, né, assim, é tirar o freio das coisas. Então é o seguinte, eu gostaria que você ouvinte, refletisse nisso que eu vou falar agora. É muito legal você ter um carro possante, embora nós tenhamos muito trânsito hoje em dia, nós tenhamos limite de velocidade, tem radar em tudo quanto é lugar. Mas imagina só um carro sem freio, meu querido. Acho que é isso que o Dr. Gilberto comentou aqui. Então o que acontece?
os legisladores estão tentando, né, e, de maneira geral, tirar o freio do carro. Mas eu acho que um carro sem freio não dá para você conduzir. É muito imprudente. É muita imprudência, né? Eu acho que a mesma coisa, principalmente numa coisa tão relevante que é a vida conjugal, né, doutor Gilberto? Então, é isso. E o que acontece? No meio japonês, né, para finalizar, é engraçado, no tempo dos meus avós, dos meus pais, existia um negócio chamado miai, que era assim, uma pessoa que nunca se viu na vida, tá assim, ó, vamos lá, vai. O Jorge, né, tem muito japonês chamado Jorge. Ô Jorge, isso aqui, ó, é a Neuza, a japonesa. Então, sabe, então, estou apresentando. Sabe quem são? Vocês vão se casar. E o casamento durava a vida inteira, doutor Gilberto. Durava a vida inteira. Hoje, como as pessoas podem separar a qualquer momento de maneira unilateral, como o senhor falou, é só buscar lá o tabelião lá e comunica que não quer mais ficar junto, as pessoas casam do jeito que quiser, só que a ferida é muito dolorida. Então, antigamente as pessoas não podiam escolher para casar, porque os pais escolhiam, os avós escolhiam, tá? E o casamento durava a vida inteira. Hoje pode escolher, escolhe mal de qualquer jeito e separa de uma hora para outra. Então, basicamente, acho que é essa a grande mensagem, né, que acho que o senhor tem, né, nos nossos corações. E é isso. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Gilberto? Não, simplesmente dizer que penso que você fechou com chave de ouro aí, com o seu próprio depoimento. E aqueles que nos ouvem, nos assistem, e certamente também são pessoas maduras, sabem, conhecem alguém que pôs fim à sua família, ao seu relacionamento, e imaginam, penso eu, as consequências desses desfazimentos de famílias. A consequência está na sociedade. Famílias disfuncionais, famílias desfeitas, filhos com problemas sérios de aceitação, depressão, outros tipos de problemas, e a gente espera realmente que haja no meio da sociedade, pelo menos, uma comunidade que seja uma nação santa, povo diferente, um povo escolhido. E a carta a Diogneto, escrita a Diogneto, ela reflete exatamente isso. Todo mundo olhava para uma população, para uma comunidade diferente. Não era uma comunidade de litigantes, era uma comunidade de gente que vivia bem, feliz, radiante. E isso é possível? Eu penso que sim, sem dúvida nenhuma. Cabe a cada um de nós fazermos a lição de casa, o dever de casa. E mais do que nós falarmos, que nós possamos ser ouvintes. Aliás, o Renato, repito o que você falou, Renato, você falou algo muito interessante. Enquanto estamos namorando, fechamos os olhos e os ouvidos, para todos. Depois, abrimos e ouvimos coisas que não foram faladas. E criamos problemas imensos, porque tudo passa a ser motivo para litígio. Precisamos ser maduros e não... Enfim, temos a opção de nos valer do que a legislação nos oferece, cada vez mais liberal, cada vez mais flexível, ou nós mesmos, nós próprios, definimos qual é o modelo que nós queremos imprimir na nossa vida, sem impor, mas vivendo uma vida diferente. Nós cristãos temos esse chamado e esse desafio, né? Eu quero uma vez mais agradecer ao Renato, agradecer a todos, aos que nos ouvem, a você, Renato, ao Denis, nosso amigo, a todos os líderes da IPP, e para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio estar com vocês. Espero que as reflexões que aqui trouxemos sejam úteis para todos nós. Amém. Doutor Gilberto, muito obrigado. Desde já fica um convite para uma próxima jornada aqui no Café dos Homens, ok? E mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado você, ouvinte.
Até a próxima edição do Café dos Homens e na semana que vem tem o MENAP aí, ok? Um abraço, obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom. E voltem com consciência amanhã, ok? Um abraço, obrigado, doutor Gilberto. Até logo. Um abraço. Até logo.